A atmosfera da Terra já está escapando para o espaço. Não é filme, não é metáfora, é física acontecendo agora mesmo. A Terra só parece segura porque esse vazamento é lento demais para caber em uma vida humana. Imagina acordar em um dia comum. O céu ainda é azul, o sol nasce no horário certo, mas respirar parece um pouco mais pesado do que ontem. Não teve explosão, meteoro ou sirene. Só a sensação incômoda de que o ar está mais distante. A atmosfera nunca esteve colada à Terra. Ela só está presa por forças que podem falhar. E quando essas forças começam a falhar, o planeta não grita. Ele sussurra. Planeta nenhum nasce com direito automático a um céu respirável. A atmosfera não é presente, é consequência. É o resultado frágil de 3 coisas juntas: gravidade segurando os gases, temperatura na faixa certa e um escudo contra a fúria da estrela. Se qualquer peça desse trio balança, o ar começa a escapar. Guarda esse detalhe, porque ele volta de um jeito bem pessoal. Daqui a pouco. Hoje a Terra está num equilíbrio delicado. A gravidade puxa o ar para baixo, enquanto o campo magnético desvia boa parte do vento solar. Um fluxo de partículas que o Sol dispara como uma tempestade invisível. Sem esse escudo, o vento solar teria licença para varrer a atmosfera, arrancando partículas das camadas mais altas e jogando tudo no espaço. Exatamente como aconteceu com um velho conhecido nosso. E por muito tempo, ele também parecia seguro. Marte provavelmente já teve mais ar e mais água. Hoje é um mundo frio, seco e com atmosfera tão fina que a água líquida mal consegue existir na superfície. Medidas em órbita mostram o vento solar arrancando partículas do ar marciano há bilhões de anos. O planeta não virou vácuo total, só ficou rarefeito demais para ser um lar. E aqui está o incômodo. Se funcionou assim ali, por que seria impossível aqui? Para entender de onde vem esse risco, é preciso voltar ao começo, quando a Terra parecia um inferno de rocha derretida. Não existia céu azul, existia um manto de gases tóxicos liberados por erupções gigantescas: dióxido de carbono, vapor de água, nitrogênio, enxofre. Imagina o planeta como uma panela de pressão cósmica, com o interior fervendo e o vapor desses gases subindo e formando uma primeira atmosfera pesada e sufocante. Nada de oxigênio respirável, nada de florestas, nada de oceanos calmos. Com o resfriamento da superfície, o vapor de água se condensou e formou oceanos profundos. Esses mares engoliram parte dos gases, mudando a química do ar e da água ao mesmo tempo. Foi então que o fator mais improvável entrou em cena: a vida. Micro-organismos aprenderam a usar a luz do sol para produzir energia e, como resíduo, começaram a liberar oxigênio. No início, esse oxigênio era consumido rapidamente por reações com rochas e metais, mas aos poucos sobrou. O excesso começou a se acumular no ar, e a atmosfera tóxica foi mudando de personalidade. Muitas formas de vida, incapazes de lidar com o oxigênio, desapareceram, abrindo espaço para outras, mais adaptadas. Em rochas antigas, cientistas encontram minerais que só se formam com oxigênio livre, como se o planeta tivesse registrado em pedra um momento em que o céu virou outro. Tudo isso mostra uma verdade simples e inquietante. A atmosfera da Terra sempre foi um sistema em movimento, negociando o tempo todo entre interior, oceanos, vida e luz do Sol. Nada ali é garantido para sempre. Se esse equilíbrio já virou a mesa no passado, pode virar de novo. A pergunta deixa de ser a atmosfera. Pode mudar e passa a ser como o ar escapa. E o que isso faz com a vida aqui embaixo? Existem 3 grandes caminhos pelos quais um planeta perde a atmosfera. O primeiro é o escape térmico. Nas camadas mais altas do ar, as moléculas estão quentes e agitadas. Se ganham energia demais, começam a se mover tão rápido que vencem a gravidade e fogem, como se pulassem um muro invisível. Os fugitivos favoritos são gases leves, como hidrogênio e hélio, porque precisam de menos energia para escapar. Agora vem a parte que parece pequena, mas não é. A água é feita de hidrogênio e oxigênio. Quando a radiação solar quebra moléculas de água lá em cima, o hidrogênio leve pode escapar para o espaço, enquanto o oxigênio fica para trás ou reage com outras coisas.
É um vazamento lento do estoque de água do planeta. Isso parece abstrato agora, mas em poucos instantes vai ficar bem mais pessoal e bem mais físico. O segundo caminho é o vento solar. O Sol não manda só luz, manda um vendaval de partículas carregadas que atravessa o sistema solar inteiro. Quando esse vento encontra um planeta sem proteção suficiente, arranca partículas da atmosfera, como uma lixa invisível. A Terra tem um campo magnético forte, que cria uma bolha protetora e desvia boa parte desse ataque. Proteger não significa anular. Significa apenas ganhar tempo. O terceiro grupo são os processos não térmicos. Aqui o problema não é só calor. A radiação ultravioleta quebra moléculas, transforma átomos neutros em íons. E campos elétricos na alta atmosfera aceleram essas partículas para fora do alcance da gravidade. É como se o planeta tivesse várias pequenas torneiras abertas ao mesmo tempo. Separadas, parecem inofensivas. Juntas, em bilhões de anos, mudam o destino de um mundo. Hoje, a atmosfera da Terra vive de um balanço delicado. Parte é perdida, parte é reposta por vulcões, reações químicas, oceanos e pela própria vida. O céu que você vê não é um teto pronto, é um fluxo. E aqui entra o ponto que importa para você. O que acontece se esse equilíbrio começa a pender mais para a perda do que para o ganho? Antes de o céu ficar estranho, a sua vida já estaria diferente. Se a atmosfera afina, o primeiro impacto não é visual, é no corpo. Imagina viver para sempre, com a sensação de estar em uma montanha muito alta. Cada inspiração exige mais esforço. Caminhadas simples pedem pausas. Subir escadas vira desafio diário. O organismo tenta se adaptar, produzindo mais glóbulos vermelhos para carregar oxigênio, mas isso cobra um preço do coração e da circulação. O mais perturbador é que, nessa fase, o planeta ainda pareceria normal em fotos. O céu continuaria azul. As nuvens continuariam lá. O problema estaria dentro de você. Atividades intensas virariam um privilégio. Regiões que hoje já têm ar rarefeito, como grandes cordilheiras, seriam quase impossíveis para a maioria. Áreas ao nível do mar teriam o ar que hoje você só encontra em altitudes extremas. Ao mesmo tempo, uma atmosfera mais fina protege menos contra a radiação ultravioleta e contra partículas energéticas do espaço. A luz do Sol ficaria mais agressiva. A longo prazo, isso significaria mais mutações no DNA, mais casos de câncer, mais problemas genéticos, em humanos e em outros animais. Não é só o fôlego que sofre. A própria estrutura da vida fica mais frágil. A vegetação sentiria cedo esse novo ambiente. Florestas poderiam crescer mais devagar, com árvores adoecendo com frequência e morrendo antes do tempo. Ecossistemas inteiros seriam obrigados a se reorganizar. Espécies delicadas desapareceriam, enquanto plantas e animais resistentes a ambientes secos e irradiados tomariam o lugar. Quando a base da cadeia alimentar balança, o resto despenca. Em estágios mais avançados, viver ao ar livre viraria risco calculado. Cidades dependeriam de estruturas fechadas, com controle de pressão e composição do ar. Túneis, cúpulas, construções semi-subterrâneas deixariam de ser cenário de ficção e virariam rotina. A superfície ainda existiria, mas seria um lugar onde se entra com cuidado, por pouco tempo e com muita proteção. E o mais incômodo, tudo isso pode acontecer sem o planeta deixar de parecer bonito à distância. Mesmo assim, a vida não acabaria de uma vez. O oceano poderia funcionar por algum tempo como refúgio. A água protege contra a radiação e mudanças rápidas de temperatura, permitindo que algumas formas de vida resistam mais tempo. Mas à medida que a atmosfera muda, a química dos mares também muda. Em algum ponto, até esse último abrigo começa a ruir. Percebe o padrão? Não existe um dia do fim da atmosfera. Existem limites invisíveis que vamos cruzando sem perceber. Nos filmes, o ar some em minutos, pessoas são sugadas e tudo explode. Funciona para chocar, mas a física conta uma história mais lenta. Na vida real, a atmosfera é desgastada por processos que agem em milhões de anos. A ficção erra no cronômetro, mas acerta na sensação. O céu é mais frágil do que parece. Ao mesmo tempo, cenários com domos pressurizados, cidades protegidas e pessoas dependentes de tecnologia para respirar não estão tão longe da lógica científica. Um planeta com ar muito rarefeito exigiria habitats selados,
sistemas de suporte de vida, controle rígido de recursos. O erro não é imaginar essa dependência. O erro é só acelerar demais o filme. O perigo real é outro: mudanças tão lentas que ninguém se dá conta a tempo. Se a gente olhar muito longe no futuro, a história fica ainda mais incômoda. O Sol não vai ficar igual para sempre. Com o passar de centenas de milhões de anos, ele fica um pouco mais brilhante. Mais brilho significa mais energia batendo na Terra. Com energia demais, o clima entra em outra fase. Alguns modelos apontam para um estado de estufa úmida, em que os oceanos evaporam mais, jogando muito vapor de água na atmosfera. Parte desse vapor chega a altitudes em que a radiação quebra as moléculas e permite que o hidrogênio escape para o espaço. É como se os oceanos começassem a se desfazer por cima. Pouco a pouco, o estoque de água do planeta diminui. Menos água significa menos estabilidade no clima, menos mares, menos ciclo de chuvas, e isso empurra a Terra para uma versão muito menos confortável de si mesma. A atmosfera rica em oxigênio que conhecemos também tem prazo. Estudos sugerem que, em algum ponto distante, a combinação de mudanças climáticas e químicas deve levar a uma queda acentuada no oxigênio livre. Nesse cenário, plantas, animais e humanos teriam dificuldade extrema para sobreviver. Talvez micro-organismos resistentes continuem escondidos em nichos extremos, mas o planeta deixaria de ser hospitaleiro para a maior parte da vida que você conhece. O resultado final é um mundo que ainda existe fisicamente, mas que não é mais um lar. Em teoria, qualquer civilização que quisesse ficar aqui por tanto tempo precisaria de tecnologias extremas para controlar clima, ajustar a composição do ar e talvez criar escudos artificiais contra o excesso de radiação. Só que tudo isso é tão distante que serve menos como previsão e mais como lembrete. O céu, que hoje parece garantido, é, na verdade, um acordo temporário. Nada disso é rápido, mas tudo isso é definitivo. Saber que a atmosfera da Terra não é fixa nem eterna muda a forma de olhar para cada respiração, cada floresta, cada camada de nuvem. A atmosfera é um empréstimo cósmico, mantido por equilíbrios delicados que já falharam em outros mundos. A questão é o que você vai fazer com esse conhecimento. Vai voltar para o automático, como se nada tivesse mudado, ou vai continuar explorando esses limites, entendendo até onde essa história pode ir. Comenta se você já tinha pensado na possibilidade de a atmosfera vazar, ou se essa foi a primeira vez que encarou esse cenário de forma séria. Você teria coragem de viver nos últimos séculos de um planeta que está perdendo, pouco a pouco, o próprio ar? Se essa viagem pelo espaço escuro, pela ciência real e pelos limites da vida na Terra mexeu com você, aproveita agora, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Esse vídeo é parte de uma sequência. Se você não estiver inscrita, é bem provável que perca o próximo capítulo dessa história, sem nem perceber. Porque hoje falamos do céu começando a vazar. No próximo episódio, vamos um passo além. Não é só a atmosfera afinando, é o próprio oxigênio desaparecendo. Quando o oxigênio desaparecer, o dia em que a Terra ficar impossível de respirar, aí não estamos falando só de pressão, mas do gás que alimenta cada célula do seu corpo. Você está pronta para imaginar um mundo em que o planeta continua girando, mas respirar vira o maior luxo da humanidade?